tem os seus espinhos também, né, amado? E muitas pessoas esquecem que naquelas jardim florido, lá no meio, se você entrar de qualquer maneira, você se machuca, né? Então assim também é a nossa vida. A nossa vida, ela é como Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, fique firme, porque eu já venci o mundo. Diga amém? Quando você sair desse mundo, amado, se você creu no Senhor e tomou posse da verdade, você vai direto para a glória de Deus. Não é como as almas que não creram, que vão para o sofrimento eterno. Então vamos tomar posse dessa verdade e glorificar Deus e nos manter firmes até a volta de Jesus, amém? Mesmo diante das adversidades. Como eu disse na terça-feira aqui, quando você vai diante de um altar, você faz um juramento. Num casamento você está jurando, fazendo um voto diante de Deus, das testemunhas ali, de que você vai permanecer com a pessoa do lado ali, na tristeza, na alegria, na diversidade, né? Ou na prosperidade, enfim, na saúde, na doença, né? Então assim você faz um voto e muitas vezes aqui na terra as pessoas fazem aquilo como um ritual e não com o coração aberto, e por isso que há tanta coisa errada nesse mundo, né? Mas quando se faz com Deus, com Deus é sim ou não, né? A parte dele pode ter certeza que ele vai cumprir. Ele é fiel, amém? Então, resta-nos então ser a outra parte da aliança e cumprir isso também em nossas vidas, amém? Vamos falar com o nosso Deus? Vamos receber a palavra de Deus. Quem está disposto a receber a palavra, abra a Bíblia Sagrada no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8, Evangelho de Lucas, ou seja, Evangelho segundo o apóstolo Lucas. Vamos ali ministrar no capítulo 8, em nome de Jesus. Lucas, Evangelho Lucas, capítulo 8. Aleluia, Jesus. Todos encontramos, é isso? Todos nos encontraram? Amém? Vamos no capítulo 8, vamos juntos ao versículo número 11, somente a parte B do versículo 11. 8 de Lucas, capítulo 8, versículo 11, a parte B, onde diz: a semente é a palavra de Deus. Diga glórias a Deus. A semente é a palavra de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, foi lida pequena porção da Tua palavra, mas ela é a introdução de um grande banquete que o Senhor preparou para esta igreja, Senhor, para este povo. Que o Teu nome seja glorificado em tudo que ocorrer aqui, Senhor. Mas Teu Espírito é o único que tem poder de testificar na mente e no coração do ouvinte. Então não permita mesmo, Senhor, que haja alguma seta que impeça Teus filhos de ouvirem a Tua palavra. Que possamos todos nos assentar e ouvir a Tua voz nessa noite, em nome de Jesus. Diga amém? Graças a Deus. Amados, essa passagem ela é poderosa. Jesus, nesse momento, ele acaba de falar por parábolas. Aliás, o ministério do nosso Jesus, nosso mestre, foi quase todo ele envolvido por parábolas. Você sabe que parábolas são comparações, né? Quando você quer explicar algo dentro de uma visão humana, você fala por comparações para fazer a pessoa entender. Mas nesse caso aqui era o contrário. Quem entenderia só seria aqueles que estavam com a unção do Espírito Santo, aqueles que haviam sido separados, porque a eles era dado condições de entender e de interpretar as parábolas. Vamos ver sobre isso em nome de Jesus. E Jesus fazia isso, amado, porque geralmente ocorria, o ministério dele era muito envolvido com multidões. Aonde Jesus estava, meu Deus, eram multidões e multidões e multidões. Amém, igreja? Estamos juntos aqui? Amém? Então eram multidões mesmo. E por haver aquela multidão, havia todo tipo de ser humano ali no meio daquelas pessoas. Havia pessoas de coração puro, que reconheciam a voz do bom pastor. A alma daquela pessoa tinha sede de Deus realmente. Então havia muitos no meio daquele povo, daquelas multidões, que realmente estavam ali determinados a ouvir a palavra de Deus. Mas havia muitos também curiosos, que iam só como curiosos. O que está acontecendo aqui? Jesus está pregando, Jesus está falando. Então há muitos que iam apenas por curiosidade, nada mais. Há muitos que também se aproximavam daquela multidão onde Jesus estava, apenas para obter de Jesus algo, porque ouviu falar que Ele é poderoso, que o que Ele fazia dava certo. Então muitos iam atrás de Jesus só para obter favores naquela multidão. A igreja está compreendendo, né, amados?
que no meio de Jesus, quando falava por parábolas, é porque havia uma multidão muito grande, multidões de pessoas. Então era necessário ele dirigir para aqueles que estavam escolhidos no meio deles. Então ele só dirigia através de parábolas, porque o próprio Espírito Santo se encarregava de testificar no coração daqueles que estavam ali. Então você vai ver isso na palavra daqui a pouco. Outros estavam ali só para perseguir Jesus. Há muitos que estavam ali, os fariseus mesmo, eles faziam questão de estar onde Jesus estava, para fazê-lo entrar em contradição, para perseguir Jesus, a tal ponto que você sabe quem é que crucificou Jesus, né? Foi justamente os fariseus. E para quem não sabe o que é fariseu, é uma ramificação do judaísmo, que são os líderes religiosos dos judeus. Eles são os mestres, né? Homens que são separados desde a velha aliança para conhecer as Escrituras e divulgá-la, né? Eles seriam hoje os grandes sacerdotes, os grandes bispos de grandes religiões. Eles seriam os homens que estariam à frente da geração. Politicamente seriam os homens que estavam líderes. Se fosse uma coisa política e acabou se tornando político aquilo ali, esses eram os líderes então da religião. Mas enfim, muitos estavam no meio daquele povo, daquela multidão, só para perseguir Jesus, e porque eles tinham medo de perder o seu poder, a sua autoridade. E viam que aquele homem estava trazendo muita coisa que ia contra o que eles faziam, e por isso que perseguiam Jesus. Enfim, era necessário então Jesus falar por parábolas, amém? Para que não fosse lançado pérolas a quem? Aos porcos. Oh, pastor, que coisa feia falar isso. Mas a palavra que diz, não é o pastor. Vamos em Mateus capítulo 7. Olha o que nosso Deus revela aqui. Presta bem atenção, porque Deus tem algo tremendo para nossas vidas e nós temos que estar ligados em espírito, amém? Mateus capítulo 7 e o versículo de número 6. Mateus 7, versículo 6. Olha as instruções do Senhor aqui, ó. Ele está fazendo o sermão da montanha, e encerrando o sermão da montanha, ele vai e ensina isso aos seus discípulos. Ó, não deis aos cães coisas santas. Meu Deus, hein? Não deis aos cães coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Olha aí. Então Jesus falava por parábolas, até porque não era para dar pérolas, coisas preciosas, a quem não estava nem aí com as coisas de Deus. Você pode ter certeza, amados. Infelizmente, eu falo isso com muita dor no coração, como o apóstolo Paulo falou. Há no meio do povo de Deus muitos que na verdade não querem saber do reino de Deus. Há muitos, infelizmente. E isso é muito triste falar isso. O apóstolo Paulo fala até com lágrimas, ele fala isso. Ele diz assim, ó, nem todos que estão no nosso meio querem necessariamente saber do Senhor. Muitos que estão no nosso meio são inimigos da cruz. Olha só o que ele fala. Misericórdia, né? Por que inimigo da cruz? Porque a mensagem da cruz é uma mensagem para a salvação, né? E é isso que nós vamos falar hoje. E muitos não estão atrás da salvação. Estão atrás de Jesus para conquistas, para resolver uma curiosidade, para perseguir a Jesus. Enfim, é assim e vai ser até a volta de Jesus. A segunda e definitiva volta será definitiva para os crentes, né? Para os cristãos. Para o mundo haverá uma terceira, mas essa terceira, misericórdia. Essa eu quero estar com ele, voltando nos ares com ele. Amém? Que é o dia do julgamento final, né? Mas infelizmente muitos não entendem isso e levam isso tudo na brincadeira, né? Mas Deus com certeza tem essa autoridade, por isso nós pedimos para o Espírito Santo, em ministrações como esta, ele ir testificando no coração. Nós pedimos reverência, pedimos atenção. Por quê? Porque sabemos que o inimigo trabalha justamente para que o povo de Deus não busque a palavra. Mas Deus é poderoso, é muito maior, e basta você se dispor que Ele vai te convencer de tudo essa noite, amém? Glórias a Deus. A palavra de Deus é muito preciosa, amados. Ela é mais preciosa que toda a riqueza da terra. Contudo, só dá valor a ela quem está procurando a salvação da alma, amém? Não a solução dos seus problemas terrenos, porque aqueles que só buscam a Deus para as coisas terrenas, até a própria palavra dá um nome a esses. Vamos abrir a Bíblia Sagrada em 1 Coríntios, lá no capítulo de número 15. A Bíblia diz que aquele que busca Jesus, ou seja, só espera Jesus, de Jesus alguma coisa para as coisas terrenas,
Olha o que a Bíblia chama essa pessoa de miserável, não passa da mais miserável das criaturas. Capítulo 15, versículo 19. Você crê que a Bíblia é a verdade? Então olha que ela nos alerta. Se alguém espera em Cristo só para esta vida, algumas dizem, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Meu Deus, parece uma palavra forte, né? O senhor nem entendeu o que significa a palavra miserável, mas eu busquei trazer para nós aqui o que significa literalmente a palavra miserável. A palavra miserável vem de mísero, aquele que habita precariamente e necessita de muita coisa. Também significa um desgraçado. Miserável é um desgraçado. Nossa, que palavra feia. Também não é tão feia assim. O que é um desgraçado? É uma pessoa fora da graça, olha aí, e necessita de compaixão. Esse é o dicionário que diz, viu? Estou buscando esse dicionário Aurélio. Então, miserável vem de mísero, que é aquele que habita precariamente e necessita de muita coisa. Na verdade é um desgraçado, diz o dicionário, que é estar fora da graça, necessitando de compaixão. Aí eu busquei o sentido da palavra desgraçado. Eu sabia que não era aquilo que nós pensamos que é quando alguém fala isso. Quando ele fala, seu desgraçado, está falando, está fora da graça de Deus, né? Sem saber, está falando isso. A palavra miserável quer dizer desprovido de valores. Obviamente que esses valores que o dicionário se refere, ele está falando de valores materiais. É a pessoa em dificuldade, está na miséria. Porém, quando Deus chama de miserável, ele está dizendo que a pessoa é carente, está necessitando de valores espirituais, dos maiores valores que existem, que são os princípios cristãos. Amém ou amém? Então, uma pessoa miserável, como a Bíblia diz aqui no versículo 19, quem está em busca de Cristo só para as coisas desta vida, ou se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então agora dá para entender o que a Bíblia diz, né? Diz que nós somos uma pessoa que está vivendo precariamente das coisas espirituais. Nós estamos, na verdade, necessitando de muita compaixão, porque estamos fora da graça. A pessoa que está só atrás de Jesus para coisas da terra está desprovido do maior valor, que são os princípios cristãos. Amém? Então, infelizmente, o mundo está cheio de miseráveis. Foi o que o Espírito Santo falou no meu coração. O que mais tem nesse mundo são pessoas miseráveis, que estão na miséria espiritual. Mas Jesus veio para os pobres de espírito. Amém? Glórias a Deus por isso. Mas foi justamente para isso que ele veio, para dar vida e vida em abundância, e para desfazer. Porque alguém levou o homem a isto. Você sabe quem é, e não convém citar o nome dele aqui, mas você sabe que o ser humano só chegou a isto por causa que ele foi induzido. Até a Bíblia diz que Deus compreende isso, porque não é a vontade do homem, ele foi levado, ele foi induzido a isso. O ser humano está induzido a esse erro, ele já nasce no meio do pecado. Então, o processo de libertação e de salvação é bem colocado a palavra, é um processo, não é nenhuma mágica. Aceitou Jesus, hoje está salvo. Não, aceitou Jesus hoje, você vai passar por um processo de libertação, é um processo de salvação, onde Deus vai te dar o crescimento. Amém? Amém ou não amém? Tá? Quando você cresceu, nasceu do útero de tua mãe, até no próprio útero você já teve algumas lutas, ou já deu lutas para alguém que estava te esperando, né? Já começa as lutas ali no crescimento, né? E quando nasce há uma luta também, porque é o crescimento ali, precisa de passar por certas situações que convém passar em função de que o organismo precisa criar anticorpos. Amém ou não amém? Então há enfermidades infantis que vêm, né? Porque tudo aquilo ali é desconfortável, vem ali a tal não vou citar aqui, tem um monte de doença infantil que é necessário que a criança tenha para que o corpo dela crie anticorpos e reaja, né? Quando você toma uma vacina, você já adulto, para a gripe, você vai ter os sintomas da gripe. Você não vai ficar gripado, mas os sintomas vão vir, porque os vírus estão ali, inativos, mas estão ali. É para que você crie anticorpos. Então, o teu organismo vai compreender que você está gripado, mas você não está. É apenas os sintomas que estão ali, porque o organismo está evoluindo, está criando anticorpos. Então, há todo um processo de crescimento para a cura. Amém ou não amém? Então, se você está em espírito, você está entendendo que a libertação é um processo que também é desgastante, que há coisas que não são fáceis de entender, mas é necessário que você entregue a tua vida ao Senhor, confia nele, o mais ele. Amém, igreja? Glórias a Deus por isso. Então, em nome de Jesus, Jesus veio justamente para aqueles que precisam dele.
A Bíblia diz claramente que ele veio para desfazer as obras de Satanás. Então, alguém que induziu o ser humano a estar assim, não tem problema. Maior é aquele que veio para desfazer as obras dele. Diga amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos abrir a Bíblia Sagrada em Jeremias, lá no capítulo 29. Sabe por quê? Você quer encontrar as respostas para as suas perguntas? Você quer encontrar-se verdadeiramente com Deus? Você quer ter um encontro com Deus? Então, veja como é que você faz isso. Diga para o irmão do lado: toda vez que nós buscarmos com todo o nosso coração e todas as nossas forças, nós vamos encontrar o Senhor. Amém? Você sabe que Deus é a resposta de tudo, sabe ou não sabe? Tem coisa que a sua carne, a sua mente não entende. A minha também não entende. Eu não sou Deus, gente. Tem pessoas que acham que a gente ser pastor, nós sabemos de tudo. Não, amados. Deus disse que até, olha, na sua palavra, diz que nem o filho, quando estava aqui, sabia da data, do dia da volta, que Jesus vai voltar para buscar sua noiva. O filho, enquanto esteve como homem, Deus ocultou dele esse entendimento, a tal ponto de dizer as Escrituras que nem o Filho de Deus sabe a data. É porque ele estava em forma de homem. Amém, amém? Então, ele é Deus, hein? Agora quem somos nós? Meu Deus, míseros pecadores, né? Então, não confie demais nos homens. Os homens não têm a resposta para tudo. Tem coisas que eu fico até constrangido. Parece que muitas pessoas querem que nós respondamos coisas que nós não temos condições de responder, porque nem tudo nos é revelado. Amém? Glórias a Deus. E quando revelar, a glória pertence a Deus que quis revelar, a quem quer que seja. Amém ou amém? Louvado seja o nome de Jesus por isso. É muito importante entender isso e colocar as coisas na devida ordem. Senão daqui a pouco você deixa de idolatrar coisas que são criadas por homens, né, como imagens, etc, etc, para adorar uma criatura feita também por homem, que embora somos nascidos de Deus, da vontade de Deus, houve um relacionamento de um homem com uma mulher, nós nascemos. Então somos criatura também. E você deixar de adorar o Criador para adorar a criatura, misericórdia, né? Amém? Então vamos em Jeremias para nós entendermos que toda vez que você buscar Deus, a palavra garante, diz as Escrituras, que Ele não é homem para mentir. Amém? Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender do que falou. E Jeremias diz, o profeta de Jeremias deixa bem claro no capítulo 29 e no versículo 13. Olha o que o próprio Senhor revela na boca do grande profeta Jeremias: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes. De que forma? De todo o vosso coração. Olha aí, hein? De todo o vosso coração. Então não é mais ou menos, né? Eu creio mais ou menos, não. É de todo o vosso coração. Em 2 Crônicas, vamos no outro livro. Em 2º livro de Crônicas, vamos juntos lá, em nome de Jesus. 2 Crônicas, no capítulo 7. Se não der tempo, vai ouvindo, porque a fé vem pelo ouvir. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, dentro dessa visão ainda mais, de buscar a Deus, né? Veja o que Deus revela através do livro de 2 Crônicas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha aí, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Mas como é que eu devo buscá-lo? De todo o meu coração, com todas as forças, com todo o meu entendimento. Diga amém? Graças a Deus por isso. Como é que eu vou saber se eu estou buscando a Deus de todo o coração? Como é que eu vou saber se eu estou buscando a Deus com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento? A resposta é muito clara. Diga para o irmão do seu lado: quando o coração estiver totalmente ocupado com os sentimentos do desejo de buscar a salvação. Amém? Quando a sua vida estiver totalmente tomada por esse sentimento, quando o seu desejo de vir à igreja é para ganhar conhecimento, para ser salvo, você está verdadeiramente buscando a Deus com todo o seu entendimento, de todo o teu coração. Quando o teu coração estiver ligado: eu estou indo para a igreja, mas aí acontece, por exemplo, algo que impede você vir para a igreja. Teu coração não está todo em Deus ainda. Então a resposta, você já sabe, você não está buscando a Deus de todo o teu coração, porque não há um desejo de você estar totalmente envolvido com as coisas de Deus. Deus, ele dá resposta para a gente. Quando é que eu vou saber que eu estou envolvido, realmente meu coração está inteiro, disposto a buscar a Deus? A resposta é muito clara. Quando você olhar para as coisas de Deus, e tudo que você olhar, o resumo é: eu quero a minha salvação.
as demais coisas Ele vai me acrescentar, porque Ele cuida de mim. Você está cuidando da minha vida eterna, não vai cuidar de mim aqui na terra. Amém ou amém, igreja? Amém, igreja? Então, a resposta é muito simples, é você fazer uma autocrítica, e às vezes você medir a tua dose de fé. Aonde eu estou com a fé? Aonde está a minha fé? Que nível que ela está? Nossa, hoje me deu um desânimo para ir para a igreja. Olha, amado, você não está de todo o coração, eu estou buscando a Deus. Olha, hoje, então você vigia, porque você não está totalmente envolvido com Deus. Você precisa de cura. Amém ou amém? Teu corpo está vencendo, a tua carne está vencendo o teu espírito. E é você que tem que dominar ele, não é dominar você. Amém ou amém? Glórias a Deus por isso. A igreja está compreendendo, irmãos? Eu vou convidar você a voltar lá em Lucas, no capítulo 8. Vamos ver aquela parábola do semeador lá que nós começamos na ministração de hoje. Quem quer ser salvo essa noite, diga amém. Amém. Essa noite não, quer ser salvo, né? Eternamente, diga amém. Então, querer ser salvo, amado, é querer viver com Deus na eternidade. Então, vamos buscar esse entendimento aqui na terra, porque no sepulcro não se pode mais fazer isso, né? Capítulo 8 do Evangelho de Lucas, onde nós abrimos lá o culto dessa noite. Lucas capítulo 8, aleluia. Agora vamos ministrar sobre a parábola, que nós só lemos só uma parte do versículo, se eu não me engano foi o versículo de número 11, a parte B só, né, varão de Deus? Só a parte B, onde nós lemos que a semente é a palavra de Deus, amém? E eu dizia que aquilo era uma parábola, que Jesus falava, e nós vamos ministrar sobre essa parábola agora, amém? Vamos ler o versículo 5 a seguir, a parábola do semeador. Então Jesus diz assim: um semeador saiu a semear a sua semente. Estamos juntos? Então um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Versículo 6 diz: a outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, porque não tinha umidade. O versículo 7 vai dizer: a outra já caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. Ou seja, ela cresceu em meio aos espinhos, os espinhos acabou sufocando ela. Amém, igreja? E o versículo 8 vai dizer: e a outra caiu em boa terra. Diga glórias a Deus. Põe a mão no teu coração, diga para você mesmo: aqui está a boa terra. Amém? A boa terra aqui simbolicamente é o teu coração, viu, amados? Aquele que você vai entender já já. Caiu em boa terra, e nascido então a semente, produziu fruto 100 por 1. Olha que bênção. Dizendo essas coisas, Jesus clamava: quem tem ouvidos, ouça, né? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém, igreja? Vamos juntos agora a outro versículo. Vamos ao versículo de número 11. Aí então, entre essa passagem do versículo 8 ao 9 e 10, os dois versículos, os discípulos vão perguntar para Jesus por que ele falava em parábola. Jesus vai dizer para eles: olha, é muito importante vocês fazer essa pergunta, porque a vocês vai ser dado um discernimento. Ao povo do mundo não posso dar esse discernimento, porque não há mérito nenhum, amados. É se Deus fala assim, se Deus a vida toda fica mandando pessoas para te revelar: olha, mês que vem vai acontecer isso com você. Aí você não tem mérito nenhum em nada, porque você é um robô programado para viver aquilo que foi revelado a você. O que Deus quer é que você dê passo a passo, conquista por conquista. Um período Deus vai pegar na sua mão e vai fazer você andar, outra vez Ele vai soltar você. Mas um filho cai, às vezes machuca, rala o joelhinho, né? E assim vai crescendo, caindo e levantando. Quando uma criança cai, imediatamente seu pai ou sua mãe o levanta. E a Bíblia diz que o homem pode cair, mas o levantar é poderoso de Deus. Diga amém? Ele fala em Romanos 14: o homem cai, mas as minhas mãos são poderosas para o suster. Diga glórias a Deus. Amém, igreja? Então nós temos que compreender esse mistério. Nós vamos explicar agora a parábola, porque entre o versículo 9 e 10, os discípulos perguntam a Jesus por que ele fala em parábola. Ele vai explicar que aos que são escolhidos é dado conhecer, como ele vai explicar para eles ali agora. Então Deus nos separou essa noite para nos explicar a sua palavra. Ele vai te responder muitas dúvidas, vai fazer com que você saia daqui convicto de que tudo que você está passando ou já passou, tudo tem uma posição, tudo tem uma resposta. E Deus vai te libertar da cegueira espiritual, vai te libertar da falta de entendimento, da dúvida, e você vai estar convicto de Deus está no governo da sua vida. Diga amém? Amém. Você crê nisso? Veja o versículo 11 então, quando Jesus vai explicar para eles: olha,
Esta é, pois, a parábola sobre a semente. Pois a semente é a palavra de Deus. É o que eu acabei de falar lá no início. A semente é a palavra de Deus. Então ele vai explicar por que ele falou daquela forma. Olha, vamos lá. Versículo 12. Lá no versículo número 12, amado, é a semente que caíram. Versículo 5, perdão. O versículo 12 tem tudo a ver com o 5. É aquela semente que caíram à beira do caminho. E que, obviamente, elas, porque estavam no meio do caminho, o que aconteceu? As aves vieram e comeram ela. Nem chegou a dar nada, porque ficou à disposição, as aves veio e comeram. Então veja o que acontece aqui. O 12 e o 5 é explicado, o 5 é explicado no 12. Pois Jesus diz: aquelas que estão junto do caminho, esses são aqueles que ouvem a palavra. Depois vem o diabo e tira-los do coração. As aves dos céus, olha, os demônios. Vem o diabo e tira-los do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Olha aí, olha. Então o que Deus falava no meu coração hoje? Filho, fala para eles que são como aqueles que geralmente só estão ouvindo a palavra para acompanhar alguém. Dificilmente aquele que acompanha alguém, porque o interesse dele é só acompanhar alguém. Não é estar ali por interesse da salvação. Estar ali apenas acompanhando alguém ou agradando alguém que não seja eu, disse o Espírito Santo. Quando alguém começa a acompanhar alguém só, obviamente já salvei muitos que fizeram isso. Já salvei muito, diz o Senhor. Mas não é o ideal você vir para a igreja só acompanhando alguém. Esses são os que estão por acaso. É como se você estivesse passando na rua, houvesse um discurso e aquele tumulto de gente, você quer saber o que é, vai se aproximando, se fica curioso e vai e escuta. Escutou, não te interessou, você vai embora. Você nem vai se lembrar daquelas palavras. Amém ou não amém? E assim é todo aquele que só à beira do caminho, ou seja, estão ali por estar. Só por acaso estão ali para agradar não a Deus, agradar a outras coisas. Não é aqueles que estão à procura de interesses, não. Esses são aqueles que estão de tanto convidar. Eu já caiu a semente nessa hora errada no meu coração. Eu, para agradar um amigo, eu fui 2 vezes numa igreja, quando era do mundão lá atrás, estou falando dos anos 80. Um amigo que era amigo mesmo, amicíssimo. Ele simplesmente me convidou até que eu não tinha mais desculpa para dar para ele. Um dia eu me vi forçado aí. Gente, eu entrei e saí pior do que eu estava, porque eu não vi a hora de ir embora, eu não vi nada. Se alguém perguntar o que o homem pregou aquela noite, nem sei o que ele falou, porque eu estava ali como esses aqui. Então a palavra não vingou, porque ela foi lançada ali à toa. As aves vieram, os demônios vieram, levaram embora. Não ficou, não vingou. Amém, igreja? Então, isso tem muitos, por isso que Jesus falava por parábolas. Vamos ver o versículo de número 6. O 6 é revelado no 13, viu, amados? O 6 ali diz, e outra caiu sobre a pedra. Nascida, secou-se, porque não tinha umidade. Então o Espírito Santo falou comigo assim: são aquelas pessoas que ouvem a palavra, até ouvem a palavra, por um momento até se alegram com ela, mas por não terem compromisso nenhum com meus ministérios, com as igrejas que eu monto, acabam não tendo amor pela obra. Olha aí, acabam não tendo amor pela obra. Hoje, para confirmar a palavra, eu estive num comércio, minha irmã testemunha disso, minha irmã Clélia Adriana, e tinha uma mulher, sem sabedoria nenhuma lá, no comércio cedo, estava lá pagando uma conta lá, e comprando também lá, janta, camisa quadradinha lá para ir lá com janta. Mas não é isso que eu ia falar, não. Aí a irmã foi testemunha lá, de que tinha uma mulher sem sabedoria no caixa lá, pagando também. Então ela começou a falar um monte de coisa lá que aquilo entristecia o Espírito Santo, mas de monte, que a mulher falava mal disso, falava mal daquilo. Ela via defeito em tudo. Ela é uma das pessoas que, infelizmente, está desse jeito aqui, e Deus acabou confirmando. Não tem amor pela obra, porque não se firma em lugar nenhum. Então o Senhor falava, são pessoas que até ouvem a palavra, e por um momento elas ficam felizes com a palavra, mas por não terem compromisso com meus ministérios, as igrejas que eu abro, elas acabam não tendo amor por obra nenhuma, e facilmente começam a observar falhas. Olha aí, isso foi dado de manhã, eu só vi essa situação à tarde, e facilmente começam a observar falhas dos homens, ao invés de olhar só para Jesus. Se você procurar defeito no pastor, como eu faço questão que você encontre. Agora tem homens que ficam escondendo seus defeitos. Por quê? Querem ser santos. E santo é só o Senhor. Eu quero ser santo, mas só que eu sei que aqui na terra não vou ser nunca.
Senão Deus me esperava para fazer a obra no lugar de Jesus. Eu sei que a glória, a honra, toda a glória, toda a honra, todo o louvor pertence somente àquele que é o Santo dos Santos. Diga amém? Eu e você estamos sendo santificados, mas muitas pessoas começam a procurar defeitos justamente por não ter compromisso. Então a palavra diz claramente que esses acabam até se desviando. Vamos ver o versículo 13, se ele fala sobre isso. E os que estão sobre a pedra, ou seja, a semente lançada sobre a pedra, são os que, ouvindo a palavra, a recebem, até com alegria. Mas como não tem raiz, olha, não tem raiz, não tem endereço, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Misericórdia, né? Vamos ao versículo 7. O versículo 7 vai falar sobre aquelas que caíram entre espinhos, né? A semente que caiu entre espinhos. Aí a palavra diz que até cresce, né? Nasce alguma coisa, cresce, mas ela fica sufocada pelos espinhos. Aí o Espírito Santo falava no meu coração. Vamos ao versículo 14, comparado o 7 com 14. São aquelas pessoas que não se preparam adequadamente para ouvir a palavra de Deus. Não oram para vir para a igreja, não oram quando chegam na igreja, não se colocam à disposição do Espírito Santo, ficam o tempo todo preocupados com o horário de ir embora, ficam dispersas dentro do próprio culto. Diz o Senhor que são as que caem. Acontece que a semente foi plantada, está sendo pregada a palavra, amém ou não amém? Ela vai até crescer. Estou ouvindo, estou entendendo, tá? Só que não me preparei para isso. Eu estou ali disperso, estou ali ouvindo, mas meu coração não está naquilo. O que acontece? A palavra vai crescer, vai ser plantada. Quando ela precisar ser provada, as aflições dessa vida, as adversidades, não é? Que mais que o Espírito Santo falou? Os prazeres desse mundo, tudo isso aí vai sufocar a palavra. E aquilo vai fazer, a palavra vai dar fruto, ela vai fazer mal. Vai vir um monte de dúvida, vai começar a pessoa a dar de dedo em Deus. Misericórdia, amados. E se der fruto nesse tipo de pessoas, são frutos que geralmente não são perfeitos. É o que diz o versículo 14. Então caiu algumas entre espinhos. Jesus está explicando aqui a parábola. Caiu algumas entre espinhos. Esses são os que ouviram a palavra e indo por diante, são sufocados com os cuidados, com as riquezas, com os prazeres, deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Está bem explicado, né, amados? Pelo Espírito Santo, o que é a semente plantada nesse tipo de território, né? Então, Deus falou claramente que há vários tipos de ouvinte da palavra. Aqueles que, versículo de número 5, que é aqueles que estão ali por acaso, acompanhando alguém, apenas para agradar alguém, como eu já disse, fazendo isso, de forma alguma vai dar alguma coisa. Só deu porque Deus teve misericórdia e foi no limite ainda para mim. Tem aqueles que caiu sobre a pedra, ou seja, não tem raiz. Uma hora está aqui, outra hora está lá, outra hora está acolá. Eu, naquele momento, o Espírito Santo mandou vigiar, porque eu estou o tempo todo, quando eu vejo uma pessoa falando de Deus, já entro na presença de Deus em espírito. Senhor, não deixa eu pecar aqui, né? Me ajuda aí. E a mulher começou a falar umas coisas lá, para mim não entrar em detalhes aqui, ela começou a falar. Ela perguntou: de que igreja é, pastor? Porque ela viu todo mundo me chamando de pastor. Eu falei: da igreja Comunidade de Mão de Deus. Ela começou a falar: eu era da igreja tal. E aí começou a contar os defeitos da igreja. Irmão do céu. Eu falei: Senhor, misericórdia. E meu marido, e seu marido está firme? Não, tá, mas claro que não está. A mulher não para de falar, só fala bobagem, mas só fala mais que o homem da cobra, fala um monte de bobagem. Ela viu defeito em tudo, ela começou a colocar defeito e citar o nome dessa igreja. O pior é isso. Aí daqui a pouco os pessoas falam: pergunta para ela onde ela está congregando. Só pergunta para ela. Eu falei: onde você está congregando? Nesse momento eu estou andando lá para cá. Foi ou não foi, irmã? Eu estou aqui, estou ali, estou acolá. Vi. São exatamente essas coisas. O Espírito Santo mostra, amados, intensifica. Então aqueles que não têm raiz acabam, não tem como vingar nada ali, e acabam até se desviando, porque eles acabam procurando defeito em homens, e vão encontrar, porque santo é só o Senhor, amém ou amém? Vimos a palavra sobre aqueles que caem no espinho. Você entendeu quem são esses? São exatamente aqueles que não se preparam adequadamente. Vêm por vir, sentam aí, mas não se prepararam. Eles são homens e mulheres de Deus, mas não estão se entregando totalmente, estão ali não se preparando.
Você pode orar, mas não é você ficar aqui, ter uma posição de santão, ficar calado, ficar... não, isso não é preparação, isso é para agradar o homem. Mas venha orando da tua casa, sai de casa, abençoa, Senhor, eu vou para a igreja, que teu Espírito Santo testifique a palavra no meu coração. Senhor, não deixe que eu desvie da atenção da tua palavra. O Espírito Santo esteja lá com o pastor, esteja com meus irmãos, esteja, sabe? Venha no caminho, eu venho louvando e falando com Deus. Quando eu estou sozinho, quando eu pego alguém, naturalmente tem que conversar com a pessoa para dar atenção. Mas enquanto estou sozinho, eu venho o tempo todo falando com Deus, estendo as mãos, eu penso naquele que está vindo para a igreja, Senhor, livre do mal, aquele meu irmão, aquela minha irmã, que está indo para a igreja, enfim. Você vem orando, você está se preparando para estar ouvindo a palavra de Deus. Então, aqueles que Deus revelou aqui agora, o que cai sobre espinhos, né? Geralmente são as pessoas que não se preparam. Mas diga glórias a Deus, porque o meu coração pertence à parábola da boa terra. Diga amém? Bom, vamos finalmente na passagem do versículo 8. O versículo 8 então diz que a outra caiu em terra boa. Oh, glória! E nascida produziu fruto, 100 por 1. Olha que bênção. Amém? Aí o Espírito Santo fala, Jesus fala, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem são essas pessoas? Esses são exemplos daqueles que buscam de todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento. Meu objetivo estar na igreja é buscar a minha salvação. Os problemas da terra, vai ficar tudo aí, amados. Se Jesus volta hoje, aquele problema ficou aí. Aquela situação vai ficar aí. Mas você não saiu do foco, você está voltado a buscar a tua salvação. Diga amém? Amém. Se você não vigiar, o teu cônjuge tira você da presença de Deus. Se você não vigiar, o teu filho tira você da presença de Deus. Se você não vigiar, o teu trabalho tira você da presença de Deus. Mas se você estiver vigilante, amado e amada, o seu foco é Jesus. Você está focado numa coisa só, ser salvo. Tem marido que fica assim, você vai para a igreja hoje, benzinho? Olha o diabo. Nunca chama ele de benzinho, chama de vaca o dia inteiro. À noite ela vai para a igreja e chama de benzinho a mulher. É verdade, amados. Tem gente que é assim. Benzinho, vem comigo hoje, benzinho. Não é benzinho? Vai nesse benzinho, viu? Vai confiar nesse benzinho para ver onde vai parar. Então tem que vigiar. Tem homem que é usado pelo diabo. Tem filho que é usado pelo diabo. Mãe, então não vai para a igreja, mãe. Mãe. Sabe assim? Mas tem isso aí. Se você não vigiar, os maiores inimigos estão na sua própria casa. Mateus 10, igreja. A salvação é individual, irmãos. Você tem que estar focado na salvação. Ninguém vai respeitar a tua fé se você dá prioridade para outras coisas, ao invés de colocar Deus como prioridade na tua vida. Quem vai respeitar a tua fé? Você acha que teu marido vai respeitar a tua fé? Você acha que tua mulher vai respeitar a tua fé? Teus filhos respeitarão a tua fé? Se você coloca prioridade em outras coisas em vez de Deus na tua vida? Amém, igreja? Você está num culto de libertação? Então, amados, que você seja boa terra, que você esteja preparado de todo o coração, se esforça para conquistar o reino dos céus, porque são esses que é chamado de boa terra, que estão ali de bom grado, para ouvir o que for, seja exortação, seja conselho pastoral, seja o que for, o que Deus estiver fazendo no ministério que Deus me colocou. Glórias a Deus, estou aqui, Senhor, eis-me aqui. Amém, igreja? E eles se conservam assim, em meio a qualquer situação. Olha aí, a esposa está internada lá, está aqui dentro da igreja. Me perdoa dar seu exemplo, não estou exaltando você não, amado, mas é um exemplo para ser seguido. Olha lá, tem mulheres que já perderam os seus filhos aqui dentro da igreja, que congregam aqui, mães que perderam filhos, então não deixaram de louvar a Deus por isso não, perderam um pedaço delas. A irmã missionária é uma delas, e não perdeu um bebê não dentro do ventre não, perdeu, mas já sentado lá fora, já adulto, já com filho, já sendo pai. Também não estou exaltando a ela, estou dizendo que tem pessoas que por muito menos se desviam da verdade. Por quê? Porque ela não está preparada para receber a palavra, não está de bom grado, ainda está sempre precisando ser curado. Então eis-me aqui, Senhor, me cura, mas entenda, receba essa exortação, receba. Que bom que Deus está preocupado em mostrar a verdade para mim, para não deixar o inimigo me enganar mais, amém ou amém? Ao invés de receber essa notícia, essa palavra, não vou mais nessa igreja, não, pastor muito bravo, não, pastor não é bravo, amado. Qualquer pastor em plena, se o que é homem, pastor verdadeiro não se preocupa com isso. Homem, ele vai preocupar em agradar você. Agora o homem de Deus vai preocupar em agradar a Deus.
Aconteça o que acontecer, você pode esvaziar a igreja, pode ir embora, não aparecer mais aqui, eu vou orar para a sua alma, mas eu preguei o Evangelho. Amém, igreja? É isso que a igreja tem que começar a compreender, em nome de Jesus. Agora, amados, está aí, ó. Há um detalhe revelado pela palavra. Na medida que nós nos aproximamos do final dos tempos, vai ser natural acontecer do amor se esfriar em quase todos. Então vigia, amém ou não amém? A Bíblia diz que os dias serão muito difíceis no final, olha aí, ó. Está cada dia mais difícil. E cada vez mais o mundo, a Bíblia diz que vai se parecer com Sodoma e Gomorra. Aliás, não vai se parecer, vai ser pior do que Sodoma e Gomorra. Quem conhece a Bíblia sabe que cidades que eu estou falando. Se você não ficou sabendo, fique sabendo, já tem um canal aí, ó, que lançou, eu não sei o nome do canal, não me interessa, mas que é canal fechado, TV fechado, lançou já o primeiro desenho no Brasil de casal gay. Quem já sabia disso? Alguém que sabia? Olha lá, está sabendo. Essa notícia correu aí, né? Mandaram para mim, então, a Bíblia diz que o final dos tempos está tudo sendo preparado, amados. A pessoa, desenho animado, canal em TV fechada, porque uns pais fogem para a TV fechada porque tem vergonha da TV aberta. Mas a TV fechada, que você paga, já está entrando dentro da tua casa um desenho animado que é de um casal de homossexuais, né? E que tem filhos e tudo mais. E o meu está sendo gravado, não estou nem preocupado com isso. Se tem lei contra isso, não tem. Eu estou preocupado, essa lei aqui, ó. Essa lei aqui, a lei de Deus. Amém? Essa é a lei que eu estou preocupado. Em nome de Jesus. Então, a Bíblia diz que o final dos tempos vai se parecer, não, vai ser pior do que Sodoma e Gomorra. Misericórdia. Mas será que tudo isso é premonição minha? Eu estou falando isso aí? Eu nunca vi isso na palavra, então vai ver agora. Porque é claro que não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. E passará o céu e a terra, mas essas palavras não vão passar. Amém ou não amém? Eu convido você, em nome de Jesus Cristo, a abrir a palavra lá em Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo de número 13. Então, se não é o homem falando, é Deus. Está escrito nas Escrituras, Deus é quem falou. E olha o que Deus fala sobre a palavra dele, Marcos 13, e no versículo 31. O que está escrito? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Diga amém? Então, vamos ver aqui algumas passagens bíblicas que falam sobre tudo isso que eu falei. Sobre o final dos tempos. Isaías, você tem bem objetivo que o tempo já está avançando. Isaías, vamos em Isaías capítulo de número 30. Sobre o final dos tempos. Como é que será o povo dos últimos dias? Misericórdia, não queira saber, viu? Mas é bom você saber. Para você começar a identificar até com quem você anda, viu? De quem você está ouvindo conselhos. Isaías 30, versículo 1. Olha o que a palavra diz aqui. Isso aqui não é para pessoas do mundo não, que você pode observar que Isaías vai profetizar contra várias nações. Se você estudar esses capítulos aqui, já vê profecia contra o Egito, contra a Etiópia, contra várias nações. Mas esse texto aqui é uma profecia dos filhos de Deus, do povo de Deus, no final dos tempos. Olha como é que vai estar parecido o povo de Deus no final dos tempos. Capítulo 30 de Isaías. Ai dos filhos rebeldes, olha aí, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriam com coberta, e que se cobriam com uma coberta, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que descem ao Egito, sem perguntarem a minha boca, a mim, né? A Deus, para se fortificarem com a força do faraó, e para confiarem na sombra do Egito. Olha aí. Amados, eu tive uma experiência tão negativa esses últimos 10 dias, né? Fiquei tão triste, fiquei muito abatido por uns dias, que vocês não sabem as minhas tristezas, as minhas lutas. Mas eu tive um problema sério, um problema muito sério mesmo. Ainda estou enfrentando uma crise muito séria aí, pessoal com uma pessoa. Porque eu fui usado para dar um recado muito forte para uma pessoa. Um recado forte mesmo. Esse recado, amados, é um recado que eu pedi para Deus. Falei, Senhor, não me deixe dar esse recado, Senhor. Em nome de Jesus, não me deixe dar esse recado. As pessoas falaram, se você não der esse recado, eu vou cobrar de você. O Senhor falou, ai daquele que não cumpre minha vontade. Eu estou te revelando o que é para você falar. Se você não falar, ai de você. E ele mostrou o que ia acontecer. Eu falei, misericórdia, Senhor. Aí eu fui até a pessoa e revelei a pessoa
exatamente como Deus me falou. Misericórdia. E olha, amados, o conselho é para bem da pessoa, para o bem da pessoa. A pessoa se virou contra o pastor, se virou mesmo. A pessoa faz 10 dias que a pessoa não fala comigo, a pessoa está falando para terceiros contra o pastor, está uma luta que vocês não fazem ideia. E porque eu dei um recado de Deus. Por que está acontecendo isso? Justamente por essa revelação aqui, ó. Eles não querem saber dos meus conselhos. O Espírito Santo falando, eles não querem saber de mim. Veja o que o Espírito Santo revela nessa passagem, lá no versículo 9. Porque o povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a minha palavra, ouvir a lei do Senhor. Olha aí, ó, versículo de número 10, que dizem aos que têm visões, olha aí, ó, olha só, Deus me deu as visões, não vejais, e aos profetas, não profetizais para nós o que é reto, dize-nos coisas aprazíveis, tende para nós enganadoras lisonjas. Olha aí, vá atrás de porta larga, pode ir, amado. Talvez cadeiras vazias de hoje são pessoas que estão atrás de portas largas, que não foi, essa porta é estreita demais, essa palavra é muito forte, eu não aceito essa palavra. E o Senhor fala que são filhos rebeldes, que vão falar para aqueles que têm visões, para não terem visões mais, para nem para falar coisas que desagradam a minha carne. Eu quero saber de coisas que agradam a minha carne, de lisonja, me engana até. Tende para nós enganadoras lisonjas. Olha só, vão chegar a dizer assim, eu prefiro que você me fale coisas que me agradem. Você vai lembrar de uma passagem em que um rei, ele estava em dúvida, ele chamou o reino do norte, falou, Judá, me ajuda nessa guerra. Ele falou assim, eu vou até ajudar você, nós estamos separados, mas nós somos irmãos. Mas me diga uma coisa, você consultou os profetas de Deus, para saber se Deus concorda de nós nessa guerra, de nós irmos nessa guerra? Eu já consultei todos, tenho certeza, não faltou nenhum profeta. Não, eu consultei todos, você tem certeza, não falta nenhum mesmo? Tem um aí. Mas eu nem chamei ele, porque ele só fala coisas que me desagradam. Eu chamo eles, quer ver? Manda chamar o profeta. Aí veio o profeta. Profeta, responde aí, consulta a Deus, senão vamos para essa guerra. Aí eles falam assim, não, vai, pode ir para essa guerra, vai sair bem sucedido lá. Aí também ele está irônico. Você nem orou, homem. Ora a Deus, pergunta para Deus se eu vou. Tá bom, já orei. Você quer receber a resposta mesmo? Você vai morrer nessa guerra. Aí, ó, ele só fala coisa que não me desagrada. Mandou prender o profeta e falou, eu vou para a guerra, porque os outros foram para mim ir, e quando eu voltar nós vamos conversar, eu vou mandar matar você. Ele falou, se você voltar eu não sou mais profeta. Ele não voltou, o rei foi morto naquela guerra. Você está entendendo o que o pastor está querendo dizer? Às vezes o pastor é obrigado a falar coisas que desagradam a você. Não estou falando isso, pastor, os homens de Deus, muitas coisas vão falar que desagrada a tua carne, mas é para a salvação da tua alma. E se você está focado na salvação, o que vem que desagrada a tua carne, dê glórias a Deus. Está desagradando a tua carne, mas a tua alma está sendo guardada. Diga amém? Amém. Então olha aqui, ó. Veja o versículo de número 15. Vamos continuar aqui. Versículo 11. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que deixe de estar esse santo de Israel perante nós. Ainda é o que o povo vai dizer no final dos tempos. Sai da minha frente, pare de falar essas coisas. Eu não quero saber, aliás, eu não quero mais saber de Deus. Pronto, das coisas desse Deus eu não quero. Olha só, misericórdia. Pessoas do povo de Deus vão dizer isso aí no final dos tempos. Então eu vejo que Deus fala para esses aí, pelo que assim então diz o santo de Israel, visto que rejeitais a minha palavra e confiais na opressão e na perversidade, sobre isso vos estribais, por isso esta maldade vos será parede, como uma parede fendida, rachada, que já forma barriga, desde o mais alto até o sítio, ou seja, um rachadão na parede, né? Cuja queda virá de repente, num momento, subitamente, e assim vai ser a queda de todo aquele que se exalta perante a Deus e que não quer saber de Deus. Ele pensa que está firmão lá, né? Está tudo bem, não aconteceu nada aí. Eu saí, meti a boca no pastor, falei mesmo, acabei, agora estou esparramando contra. Está achando que é tudo maravilhoso. A palavra diz que ele está exatamente como um rachadão, um muro alto rachado, que a qualquer momento vai cair, subitamente, a qualquer momento. Então Deus está dando um alerta essa noite, igreja, para a glória de Deus. Esse mundo vai ser assim no final dos tempos, e não é a palavra do homem. Vai em 2 Timóteo, por favor.
Não vai dar tempo de fazer o que Deus me tocou de fazer hoje, mas se não der tempo, faço outro dia. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Como é que vai ser as pessoas nos últimos dias? Olha aqui, ó. Esta é uma palavra fiel. Se você não alcançou, amado, não tem problema. 2 Timóteo capítulo 3. Saiba, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo até aparência de piedade, mas negando a eficácia do amor. Afasta-se destes, diz a palavra de Deus. Amém? Então olha como é que vai ser as pessoas nos últimos dias, amados. Vai em Mateus, por favor. Olha a comparação que eu disse há pouco, que eu falei que não era palavra minha, era a palavra de Deus. E você está vendo confirmado na palavra agora. E Deus falou, ó, vai passar o céu, vai passar essa terra, mas as minhas palavras não vão passar. Então vai começar a acontecer tudo isso, amados. Mateus capítulo de número 11. Mateus 11. Vamos ao versículo 23, a parte B, que diz assim, a parte B: se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios em que se operam em ti, teriam ela permanecido até hoje. Olha aí. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Olha aí, Deus está falando com aqui na ocasião era com Cafarnaum, mas a palavra está sendo dita para todo o povo do mundo aqui, ó. Então no final dos tempos haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra, para o julgamento de Sodoma e Gomorra, do que para as pessoas dos últimos dias, que serão desse jeito, ó. Ah, pode falar de Deus, vamos pegar isso hoje, não vou não, aquele pastor fala demais, não gosta das coisas dele. É contra mim não, meu filho, nem minha filha, está falando contra Deus. Eu sou apenas um instrumento de Deus. Mateus 24. O Senhor fala assim, meu filho, toda vez que alguém se levanta contra você, ou qualquer um dos meus ungidos, tocou bem na menininha dos meus olhos. Então nós temos que vigiar, amados. Hoje eu vou orar por aquela irmã, não sei o nome dela, mas que Deus tenha misericórdia dela. Está falando mal disso, falando mal daquilo, misericórdia. Onde vai parar uma língua daquela? Capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, algumas Bíblias vão dizer de quase todos, se esfriará. Então está aí, amados. Quantos querem fazer parte da boa terra, a boa semente que cai nessa boa terra? Digo amém? Amém. Então, amados, diga para a pessoa do teu lado o tema dessa noite para ele. Diga, prepare a terra. Você lembra que terra que é, né, amados? Então prepare a terra. Esse é o tema dessa noite. Prepare a terra, porque a boa semente está sendo plantada. Toda vez que você vir para a igreja, prepare a boa terra. Prepare o teu coração. Não fique disperso na igreja, não. Daqui a pouco você vai se desviar, vai deixar de congregar, e o diabo vai rir muito mesmo, até você ver que perdeu o teu tempo na vida. Se der tempo de ver, né? Tem muitos que não dão tempo, mas que Deus permita que essa noite você reconheça que precisa de Deus e precisa se converter. Amém? Coloque-se em pé em nome de Jesus. Quando você vir para a igreja, prepare a terra, porque Deus sempre está lançando a semente, que ela cai em boa terra. Amém? Eu vou profetizar isso na tua vida. Agora recebe só o que tem fé, amados, porque eu sou um profeta de Deus. Eu não sou por méritos meus, não. Ele que me escolheu, não sei por quê. Que alguém quer tirar a satisfação com Deus porque ele me escolheu, vai conversar com ele. Eu não sei porque eu estou aqui, mas ele sabe por quê. Então eu estou falando como um profeta de Deus. Se você quer receber hoje um renovo para que a tua terra, o teu coração, seja um coração sempre preparado para receber a boa semente, é hoje que Deus vai mudar a tua história. Mas você tem que cair em espírito, ficar disperso aí. Não vai acontecer nada. Você vai sair pior que você entrou. E eu profetizo em nome de Jesus que você vai sair pior que você entrou. Então, quem tem temor, a revelação, se coloca na presença de Deus. Fique em espírito em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, estão seus filhos que ouviram a tua palavra. E o Senhor é Deus, Pai, que conhece o deitar ou levantar de cada um. O Senhor é o único que sonda o pensamento, esquadrinha o pensamento e o coração do homem. Que venha a tua glória, Senhor, sobre aqueles que ouviram a tua palavra, e que eles estejam sempre preparados, Senhor,
A partir de hoje, esses que ouviram a tua palavra, aonde chegará esta revelação através da internet, muitos se prepararão para vir ouvir a tua palavra. Não mais serão negligentes, como muitos que fazem ao ir à tua casa, como se fosse a um encontro do mundo, Senhor. Aqui é um lugar sagrado. Quando Moisés estava chegando diante daquele monte, o Senhor falou: tira sandálias, porque está pisando no lugar santo. Assim Deus manda dizer a esta igreja: quando eu convido o meu povo para um culto, é o lugar santo que vocês estão pisando. Então, para a glória de Deus, receba esta revelação e venham com diligência para a casa de Deus, dispostos mesmos, preparados pelo Espírito Santo, para ouvir a palavra que é a boa semente. Se você crê, diga amém. Assim então serás convertido, diz o Senhor. Amém? Que assim seja. Aplauda o Senhor Jesus. Amém. Você que nos encontrou nesse blog, ouviu a mensagem dessa noite e viu que nós temos uma campanha denominada Campanha da Libertação. Se você sente no coração de fazer essa campanha, não precisa estar aqui para fazer ela, basta você entrar em contato comigo. Se você crê que Deus pode te alcançar, como te alcançou hoje, quando você encontrou esse vídeo, você vê aí na tela, está passando o meu e-mail pessoal. Eu vou responder para você esse e-mail, te orientar como você faz essa campanha, mesmo à distância. Então entre em contato comigo, no e-mail que você está vendo passar aí, que eu faço questão de te responder responder esse e-mail e te orientar como fazer essa campanha. Amém? Então, os que estão aqui na igreja, que pegaram a campanha, obviamente você não preencheu, vai preencher em casa, mas pode se colocar em pé para você já orar pela tua causa, em nome de Jesus. Se você na internet é um dos que vai começar hoje a campanha, coloque-se em pé. Obviamente você já recebeu as instruções de como fazer a campanha e é o primeiro dia hoje. Se coloque em pé, que eu também quero orar por sua causa, em nome de Jesus. Amém? Então aproveite esses momentos que eu vou falar no microfone. Você vai apresentar em tua oração, diante do altar de Deus, os motivos da tua campanha. Fale com Deus agora e os demais intercedam por esses irmãos que estão iniciando a campanha. Senhor Deus e Pai, eu falo aqui em microfone para que teus filhos, Senhor, possam nesse tempo que eu estou aqui orando e falando com o Senhor, possam eles também estar apresentando os motivos que os levaram a fazer essa campanha. Primeiro foi a fé, a convicção de que o Senhor está nesta causa. Segundo, porque eu jamais vi alguém ser confundido porque creu no Senhor, Pai. E é por isso que eles pegaram a campanha. E eu quero abençoá-los nessa noite, unindo a minha fé com a deles, ligando a campanha aqui na terra, para estar ligada com o Senhor aí, e aquele que crê vai ver a vitória e vai dar testemunho desta glória sobre a vida deles, em nome de Jesus. Pai, eu quero ver os testemunhos para teu nome ser glorificado neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Você deu tempo de falar com Deus os motivos da campanha. Agora apresente publicamente a sua fé. Diga: Senhor Deus, eis-me aqui, diante da tua presença, em nome de Jesus. Na minha oração eu já apresentei a causa, o motivo da campanha. Agora eu estou publicamente declarando a minha fé, pois eu sei perfeitamente a quem acabei de entregar esta causa. Entreguei em tuas mãos pela fé, e sei que obterei a vitória, porque eu sei que de quem virá a vitória vem de ti, Senhor. Tudo provém de ti, e eu darei testemunho da glória do Senhor sobre esta causa, em nome de Jesus. Diga amém? Graças a Deus. Você crê? E eu ligo a tua fé com a minha, ligo a minha fé com a sua. Está ligado aqui na terra, está ligado com Deus, e eu vou ver você glorificando a Deus com o testemunho da tua vitória, em nome de Jesus. Amém? Então leva para sua casa, preenche, e venha mais 7 semanas cumprir o propósito dessa campanha, em nome de Jesus. Podemos assentar. Você da internet também preenche sua campanha e ouça mais 7 semanas. Procure na internet, acompanhando as datas. Você vai ver que, mesmo que não dê certo as datas, o importante é você ouvir 7 mensagens desse ministério relacionado à tua campanha, tá bom? Em nome de Jesus. Por favor, você que está do 2º ao 7º dia, coloque-se em pé. Assim também na internet, se houver alguém, coloque-se em pé, que eu quero orar pela sua campanha. Você que está do 2º ao 7º dia, vamos falar com Deus a respeito da sua causa, em nome de Jesus. Amém? Você já fez a oração lá no primeiro dia, como os irmãos que fizeram hoje, você já o fez. Então agora é a hora de fazer a oração coletiva e apenas confirmar o propósito que Deus colocou no teu coração de você estar aqui. Diga bem assim, com toda a convicção, bem convicto de que você está falando com Deus, e você está, porque os ouvidos do Senhor estão bem atentos à sua oração. Deus é fiel. Então você vai dizer agora publicamente: diga: Senhor Deus, eis-me aqui, mais uma vez, em tua presença.
declarando publicamente a mesma fé que eu declarei no primeiro dia da minha campanha, porque eu sei a quem entreguei e de quem obterei a vitória. Em nome de Jesus Cristo, eu darei testemunho e permanecerei firme até que o Senhor me entregue a vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém? E eu confio, Senhor, que o Senhor já entrou com providência sobre cada causa, e teus filhos te darão louvores, testemunhando a vitória que eles obtiveram pela fé em Cristo Jesus, para a tua glória, Pai, o próprio Filho e o Espírito Santo. E os que creem digam amém. Está selado? Então permaneça firme em nome de Jesus. Podemos assentar, e aqueles que terminaram a campanha, dobrem a sua campanha no final do culto e coloquem no vaso de oração ali. Nós vamos continuar orando pela sua causa em nome de Jesus. Você da internet, terminou a campanha, entre em contato comigo que eu vou te orientar o que fazer com a campanha terminada em nome de Jesus. Amém?